boa noite a todos. Bem-vindo aí a uma palestra rápida, né? Para a gente interpretar um pouquinho aí sobre a perfusão por tomografia. Primeiramente, me apresentando, né? Só comentando aqui com o Homero que a apresentação está como Glauber Sampaio, eu creio que foi um tema aí de digitação, mas meu nome é Cláudio Omar Sampaio, tá? Eu sou especialista de aplicação, já tem 13 anos, né, aplicando em toda a Latinoamérica, formado desde 2001. Então, hoje a gente faz toda a linha de tomógrafos, né, desde a linha high-end até as linhas low-end. Então, aqui é um pouquinho da minha apresentação. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a perfusão por tomografia, né? A gente tem alguns métodos, né, que a gente utiliza na tomografia. De uns tempos, né, a perfusão por tomografia, ela vem ganhando mais espaço e vem mudando, né? A GE vem lançando alguns softwares novos para perfusão. E a gente vai falar sobre isso essa noite, tá? Eu vou fazer a apresentação teórica e depois a gente vai fazer a apresentação prática, tá bom? Eu não estou me vendo aqui na câmera, então não sei se eu estou olhando bem, se eu não estou. Se eu não tiver, me perdoe. Então, como que a gente vai começar aqui o nosso objetivo, né? A gente falar um pouquinho sobre a anatomia básica, fatores, né, que causam o AVC, protocolos e técnicas de aquisição, indicações para fazer a perfusão. Então, passando um pouquinho sobre isso, o que a gente tem hoje aqui? Anatomia, né? Então, o fator principal hoje de um estudo para identificar o AVC, ou, né, fast stroke, ou protocolo stroke, como é acostumado se falar hoje dentro da instituição, a gente sempre vai abranger as carótidas. É muito importante abranger as carótidas, né? Um tempo no passado, a gente fazia muito regiões cerebral, né? E muitas vezes esquecia aí das carótidas. Porém, sabemos que, devido à bifurcação do bulbo carotídeo, né, que você tem a carótida comum, você tem a interna e a externa. Devido a essa bifurcação, acaba acumulando muita placa de ateroma, tá? E devido a esse acúmulo de placas de ateroma, às vezes você tem uma oclusão desse vaso e acaba gerando ali um AVC cerebral. Então, tem alguns casos, né, uma porcentagem desse AVC que ele é causado pela carótida, né, e não propriamente pelos vasos cerebrais, tá? Então, a gente vai ter essas duas situações. Então, como eu havia comentado com vocês, os protocolos ele vem se modificando ao longo de um tempo, tá bom? Então, a gente tem esse caso. Um pouquinho mais à frente aqui a gente vai ter uma anatomia focado aí nas carótidas, né? Então a gente tem a carótida comum, vou passar aqui um pouco rápido, não vou falar um por um, tá? Mas ela é baseada em tronco braquicefálico, né? Subclávia, carótida comum, tá? Que a gente chama aqui de bulbo carotídeo. Você tem a carótida externa e carótida interna. Isso tanto para o lado direito, né, olhando numa vista radiográfica, né, lado direito e lado esquerdo, tá? Depois você tem as vertebrais, basilar, e é onde ela forma lá em cima o polígono de Willis, onde ela vai ter as vertebrais posteriores e aqui em cima ela vai ter a comunicante anterior. Então aqui nesse formato aqui você tem o famoso polígono de Willis. Então, observa como é bem vascularizado, né, a carótida como um todo, né, os vasos do pescoço como um todo. Então, é muito importante a gente fazer uma varredura da carótida, né, em alguns casos, justamente para ver se a gente tem alguma oclusão e se ela é acometida pela carótida. Aqui a gente vai ter a cerebral, tá? Então, uma continuação dela. Então, como eu havia comentado, você tem as artérias basilar, você tem aqui formando o polígono de Willis, aqui você tem a cerebral anterior, tá? Cerebral média direita
cerebral média esquerda. Depois ela tem os ramos menores, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, que são chamadas colaterais. Então, tudo isso aqui é muito importante e é o causador, né, por um core, né, que a gente chama de morte encefálica, dentro de um estudo de AVC de perfusão. Então, quais são os tipos de AVC, né? E como eles são acometidos? Então, assim, 80% dos casos, eles são isquêmicos e 13% eles são hemorrágicos. Então, qual que é o caso, né? Por que acontece o AVC isquêmico? Como eu já havia comentado, né, ele pode acontecer pela carótida, devido a um aumento de placa de ateroma, e aí você tem uma obstrução desse vaso, esse vaso não leva nutrientes para o encéfalo, e esse encéfalo acaba tendo uma morte, né? Quando você não leva nutrientes, quando você não leva oxigenação, esse tecido acaba morrendo. E depois a gente tem o hemorrágico, né? O hemorrágico, ele pode ser acometido por uma MAVE, por uma má formação arteriovenosa, por um aneurisma também, né? Então você tem a parede dela um pouco mais fina, né? Se torna uma parede um pouco mais flácida e devido ao fluxo sanguíneo ser muito alto, ele acaba tendo um rompimento desse vaso e gerando um grande hemorrágico. E alguns casos é pequeno, né? Mas assim, alguns casos ele pode ser também por acidente, né? O paciente um trauma, enfim. Então aí você também tem, aí já não é o caso do hemorrágico, do AVC hemorrágico, tá? A gente está falando de hematoma. O que mais que nós temos aqui? Consequências, né, no AVC. Então, 50% de algumas são paralisias unilaterais, paciente com hemiparesia direita, esquerda, 30% incapacidade de andar, sem nenhuma assistência, 26% depende das atividades de vida diária, 19% afasia e 35% sintomas depressivos. Então, você vê que a depressão também ela pode causar isso. E tudo isso foi pela American Heart Association que passa essas informações, esses dados dentro de um artigo, tá? Tudo isso foi buscado dentro de um artigo. Aqui um pouquinho a porcentagem, né, dos que causam os AVCs. Então, você vê que hipertensão, ele pode causar em 94% dos AVC. Tabagismo, né, pessoas que fumam bastante. Displicidemias, não. Então, aqui você vai ter 18,9%. Diabetes, insuficiência renal aguda também, uma porcentagem alta, porque ela acaba tendo uma insuficiência de levar nutrientes para a corrente sanguínea. Então, aqui também tem um outro gráfico, né, que ele mostra que 69% dos AVCs ele é cometido dentro da cerebral média, tá? 2% cerebral anterior, 6% dos ramos das colaterais, vertebral, intracraniano, basilar, vertebral posterior e outras circulações posterior. Então, você observa que uma grande porcentagem a gente vai ter da cerebral média, tá bom? Aqui a gente começa a entrar agora nos nossos protocolos, tá? E é bem importante a gente seguir os protocolos que a GE recomenda. A gente sabe que outros vendors, não, outras competências, cada um tem a sua particularidade no momento de fazer o estudo de perfusão. E na GE não é diferente. Então, o que a gente recomenda? Contraste de 350 a 370 de concentração, a gente vai colocar 4 de fluxo, 40 ml de contraste, tá? E um tempo de aquisição de 45 segundos com um delay de 5 segundos. Então, a gente não vai usar Smart Prep, tá? A gente não vai fazer monitorização, a gente vai fazer a aquisição, vai fazer o disparo entre a injetora e o tomógrafo ao mesmo tempo. E com contraste de baixa concentração, a gente entre 300 e 320, a única diferença é que a gente vai colocar um pouquinho mais de contraste. Então, em vez de fazer com 40 ml, 50 ml de contraste.
E por que isso? Para a gente ter esse gráfico. Observe esses dois gráficos aqui, na onde você não tem todo o decaimento do vaso, do gráfico, e o outro você tem um decaimento maior do vaso, do gráfico, perdão. E por que isso? Isso pode acontecer por dois fatores, tá? Ou você não colocou o tempo de delay adequado, tá? Então você colocou um tempo de delay muito longo, e na hora que terminou a aquisição, ainda tem muito contraste arterial dentro do encéfalo, tá? Ou você colocou uma quantidade de contraste muito grande, tá? E aí acabou acontecendo isso. Então, por isso que a gente tem que seguir as recomendações desse protocolo para que a gente possa ter um gráfico na onde você inicia o pico, tanto arterial quanto venoso, e saber o tempo que esse contraste está descendo, tá? Porque isso daqui, ele vai nos mostrar mais para frente o comportamento do vaso, tá? A velocidade do sangue que está chegando. Então, só na primeira fase de um estudo perfusional, a gente já consegue ter mais ou menos o comportamento desse vaso, tá bom? Então, é muito importante seguir esses protocolos. Então, aqui a gente vai ter 4 protocolos de perfusão, tá bom? Por que eu coloquei esses 4 tipos de protocolos? Porque talvez você possa trabalhar no equipamento da GE e você não tem uma máquina com a tecnologia Shuttle, tá? Que você vai ter axial Shuttle e helicoidal Shuttle. Esses protocolos, né? Esse modo de aquisição Shuttle, ele é opcional, tá? Tanto você pode ter só axial, quanto você pode ter só helicoidal, ou pode ter ambos, tá bom? Isso vai depender da compra, isso são softwares opcionais. Fora isso, se você não tem a técnica Shuttle, depois eu vou falar um pouquinho mais a diferença, você vai ter axial ou a técnica Cine. Qual é a diferença? Que na técnica axial ou Cine, na onde eu não tenho a técnica Shuttle, eu vou ter apenas 40 milímetros de cobertura. Eu não vou ter 80, na verdade ele não chega exatamente 80, ele chega ali entre 78, né, essa média, e você não vai ter 120 se for na técnica Shuttle. Então você acaba não cobrindo uma área grande. E para quem trabalha com os equipamentos de 16 cortes, por exemplo, 16 canais, esse tamanho se reduz a 20 milímetros. E por que isso? Porque é o tamanho do nosso detector. Então, aqui a gente está fazendo uma referência sobre o Discovery CT750HD, que é um equipamento de 64 detectores, 64 linhas de detectores. É um equipamento que já não está mais no mercado, tá? É um HD, um GSI, um dos primeiros que saíram, porém, a técnica ainda segue a mesma, tá? Até hoje ainda a gente tem as mesmas técnicas. Então, o que eu tenho aqui? Apenas 40 milímetros. 40 milímetros, você vê uma diferença entre dose, quando eu falo de modo axial, e quando eu falo em modo de Cine, tá? Quando a gente passa para o axial Shuttle, a gente vai ter aqui 80 milímetros de cobertura. Então, o que começa a acontecer aqui? Começa a ter o movimento da mesa no eixo Z, tá? Então, a mesa ela começa a fazer o movimento, depois ela soma um bloco de 40 milímetros sobre o outro 40 milímetros, gerando para nós ali 80 milímetros de cobertura. Você acaba tendo uma dose um pouquinho maior comparado ao axial, porque você tem o dobro de varredura, tá? E o 120 milímetros, ele vai ter uma cobertura um pouquinho maior, então a gente acaba praticamente todo o encéfalo, tá? Contrapartida, você vai ter um pouco mais de dose, tá? Hoje em dia, o grande desafio para nós, dentro das companhias, é tentar baixar o máximo possível essa dose, né? Porque, infelizmente, você acaba tendo uma dose um pouco mais alta, e se a gente comparar com outras modalidades, ressonância e nuclear, você não tem, ressonância, por exemplo, você não tem
dose, né? Só que qual é a desvantagem dos outros equipamentos, ressonância e nuclear? Você não tem a rapidez que a gente tem na tomografia. Então, chegou um paciente com tempo, né? Porque aí depois a gente vai falar sobre tempos, né? Você acaba, na hora que você coloca isso dentro da ressonância e terminar essa aquisição, você acaba não conseguindo tomar uma ação, né, sobre esse paciente. Então, a vantagem que a gente tem hoje da tomografia é a nossa velocidade. Em contrapartida, você tem dose, tá? Uma vantagem que a gente tem sobre, principalmente o helical shuttle, é que você consegue fazer uma perfusão e dentro dessa perfusão, depois eu vou mostrar um pouco mais para frente, é você reconstruir como uma anjo cerebral. É uma anjo igual eu fazer uma anjo cerebral? Não, mas fica muito boa. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Então, a gente tem uma vantagem que a gente pode tirar essa aquisição aqui e reconstruir uma anjo do encéfalo depois. Se você tiver uma oclusão, o médico consegue aproveitar e verificar os vasos cerebrais com uma anjo. Então, aqui um exemplo de dose, né? Então, você tem aqui o volume shuttle, axial shuttle e a técnica Cine. Então, aqui você vai ter 80 milímetros, 40 e 40, que ele está comparando sobre a fase axial. Então, se a gente olhar aqui, axial shuttle, axial e a técnica Cine. Importante lembrar, muitas pessoas questionam, né? Por que a aquisição ela é 5 milímetros? Não vai perder para nós ali uma resolução pelo corte de C5? A recomendação da GE é fazer com corte de 5 por 2 fatores, tá? Primeiro, se você diminui essa espessura de corte, você pode diminuir, não tem problema, você vai ter uma imagem muito pesada na hora de processar isso dentro do software e vai ter um mapa com muito ruído, tá? Então, por isso que a recomendação é sempre fazer com corte de 5 milímetros, tá? Eu sempre procuro utilizar os protocolos que vêm de fábrica, faço pequenos ajustes. Então, por exemplo, os protocolos que vêm de fábrica, ele vem com 7 segundos de delay. Eu baixo sempre para 5 e procuro deixar o tempo de duração de fase de 45 segundos. Lembrando que não é para fazer essas 3 técnicas como está aqui no exemplo, tá? Aqui só está mostrando para nós a diferença entre a técnica shuttle, entre a técnica axial e a técnica Cine, tá bom? Nunca se faz as 3 como está aqui. Você vai selecionar apenas uma técnica para realizar. Se você tem a técnica shuttle, 100% a gente vai usar a técnica shuttle, tá? Não faz sentido a gente fazer técnica axial ou Cine se eu tenho a técnica shuttle, tá bom? Isso a gente está falando de perfusão. Depois eu vou falar para vocês sobre um protocolo que a gente chama, que a GE tem como Fast Stroke, tá bom? Então, como que a gente habilita, né, essa técnica shuttle? Aqui embaixo, ó, modo shuttle. Então, aqui ele está off, a gente coloca on, e aí ele vai aumentar o bloco de aquisição. Aqui tem um exemplo de quantas passadas você pode colocar. Você pode aumentar aqui para 20, 25 passadas, porém, você vai ter uma duração de aquisição muito grande, tá? A curva, ela vai... Oh, meu Deus, estão me ligando aqui, desculpa. Então, assim, aqui a gente vai ter uma técnica o tempo de duração, ele vai aumentar. Isso, consequentemente, ele vai afetar a curva, a nossa curva da perfusão, e, consequentemente, você vai aumentar a dose. Então, não faz sentido você aumentar o passo de aquisição para fazer a perfusão. Entre 15 e 16 já é o suficiente. Essa é uma técnica axial, tá? Helicoidal é basicamente igual, tá bom? A única coisa que vai mudar é a técnica, que ela vai ter até 80 milímetros de cobertura. Então, observa-se que se você pegar o zero aqui, ó, até 75, ele não me dá 80 exatamente. Então, como eu falei, os Ventors, a GE fala de 80, mas ele acaba
diminuindo um pouquinho ali pelo fato do disparo de aquisição e a mesa unir entre um bloco e outro. Aqui, então, está mostrando como que a gente ativa. Aqui a técnica helicoidal, então você observa que já estou com 40 milímetros de cobertura, 5, 1.3, que é o nosso pitch, e os nossos disparos. Quanto tempo que eu estou dando aqui de cobertura? 40 segundos. Então, eu poderia até aumentar aqui para 20, até chegar em média de 40 segundos de aquisição, tá? Aqui um pouquinho da nossa reconstrução, né? Se eu quiser reconstruir uma fase de anjo, tá? Aí sim eu posso entrar dentro do Retro Recon, selecionar o step que eu estou fazendo. Então, observa-se que aqui eu tenho uma passada de 1 até 20. Eu vou clicar sobre essa aquisição, ele vai me abrir a fase que eu quero reconstruir e eu vou selecionar. Então, o que vai acontecer? Na hora que você faz uma aquisição, e isso eu vou mostrar para vocês depois na prática, você vai ter os steps de fase. Então, você vai ter fase 1, fase 2, fase 3, até mais ou menos ali fase 18, 20. E aí, o que você vai fazer? Você começa a passar as fases e vai buscar onde você tem a fase mais arterial possível, tá? Então, aqui, por exemplo, eu escolhi a fase 9, porque foi a fase mais arterial possível. Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui, coloquei início de fase 9 e fim de fase 9. Cliquei OK, e aí eu reconstruí a 06, tá vendo? A 06 a 06, fase 9. E aí eu posso reconstruir esse estudo como uma anjo. E fica muito bom, tá? É extremamente aceitável a anjo que a gente consegue tirar daqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os protocolos nossos de Fast Stroke, tá? É um software que a GE lançou aí há uns 3, 4 anos atrás. Hoje a gente já tem uma atualização desse software, uma nova versão dela. É um software que hoje já trabalha com inteligência artificial. Então, como que ele é adquirido, né? A gente vai ter ele aqui uma fase pré-contraste. A gente vai ter, depois de 8 a 10 segundos, aqui a gente vai ter uma fase sem contraste. Aqui a gente vai ter uma anjo de carótida e crânio, numa única passada. Depois, entre 8 a 10 segundos, a segunda fase só do crânio. Depois, uma terceira fase só do crânio. E, se possível, né, se precisar, a gente vai fazer uma quarta fase. E por que isso? Para a gente poder ver as colaterais, tá? Dentro de uma aquisição, a gente consegue interpretar se esse paciente é propício a fazer um procedimento nesse paciente para salvar essa área de penumbra, justamente se ele tem uma boa vascularização de core. Se ele tiver um pobre, né, uma vascularização colateral ruim, isso significa que esse paciente vai ter pouca área de penumbra. E ele tem uma pouca área de penumbra, significa que para recuperar essa área já não vai ser tão eficiente. Ele vai ter uma área muito maior de core e pouca área de penumbra. Lembrando que core a gente fala que é a área morta, que é a área que já não tem mais o que salvar. Então a gente vai ter esse protocolo e, por último, a perfusão. Pelas experiências que eu tenho feito, eu não tenho feito quarta fase, tá? A gente tem parado mais ou menos ali na terceira fase. E observando que ele vai variar entre 10 e 8 segundos entre fase. Tá? Esse é um protocolo novo. Esse é um software que a gente usa de Fast Stroke, tá? Então, bem interessante. Aqui um pouco mais dos protocolos, tá? Aqui sobre as aquisições. Observa-se que o painel é um pouquinho diferente, né? Porque já é um equipamento aí de 16 e 80 milímetros de cobertura. Não, a gente está falando já dos high-end, né? Dos Revolution CT. Mas a técnica segue a mesma. Sem contraste, helicoidal mais pescoço, né? Que é a anjo. Depois uma fase helicoidal do crânio e, se possível, uma outra do crânio, tá? E, se preciso for, você vai fazer uma perfusão. Lembrando que a fase de contraste, até a terceira e a quarta, eu posso utilizar a mesma,
e é importante utilizar a mesma. Porém, na perfusão, o que eu sugiro? Faça uma lavagem com soro e injeta ali os 40 ml ou 50 ml para fazer a perfusão, porque senão você não vai ter mais vaso, você não vai ter mais contraste dentro do encéfalo para poder analisar a perfusão dentro desse protocolo, tá? Eu tenho imagem desse protocolo que a gente fez em um cliente, depois vai ficar mais claro ali na prática. Então, aqui mostrando o que nós temos, né? Então, o protocolo, ele fala para nós de uma fase sem contraste, carótidas mais cerebrais e depois as colaterais. E o Color Vis é uma técnica onde você vai ver os mapas de cores, né? Na onde esse mapa de cor, ele vai dizer para mim se eu tenho boas colaterais ou não, tá? E se possível for, a gente vai fazer a perfusão. Aí depois você vai ter simetria, classificações de mapa e etc, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, quais são as indicações para esse tipo de estudo? AVC agudo, tumores ou stroke mix, né, que são doenças que simulam os AVCs. Então, são os 3 principais fatores. Lembrando que, se um paciente tem um sangramento, um AVCH, por exemplo, já é contraindicado a fazer a perfusão. Então, aqui a gente vai identificar pacientes legíveis, né, ao tratamento, excluir sangramento por uma tomografia simples, sem contraste, um diagnóstico de extensão do AVC isquêmico e a área de penumbra. Então, é isso que a gente precisa identificar dentro de uma perfusão por tomografia. Então, agora a gente tem um pouquinho do nosso fluxograma aqui, né? Então, o que esse fluxograma ele mostra para nós? Suspeito de AVC. Então, o paciente chegou, né, com hemiplegia, um paciente um pouco desorientado. Dependendo do tempo que ele tem, a gente vai tomar a conduta de fazer a perfusão ou não. Então, quando ele chega dentro no hospital, a primeira coisa que a gente vai fazer é a tomografia sem contraste. Teve sangramento? A gente finaliza. Observe que a gente não tem fluxo quando tem sangramento, quando tem hemorragia. Não teve hemorragia, a gente vai observar se essa oclusão é de pequenos vasos ou de grandes vasos, tá? Se ele for de grandes vasos, se for abaixo de 4 horas e meia, a gente vai fazer a trombectomia, tá? Ou agora, peraí que fugiu aqui o nome. Trombectomia mecânica, perdão, tá? Então, você vai fazer a trombectomia mecânica se tiver abaixo de 4 horas e meia. E o aspect, se tiver acima de 6 e um core abaixo de 70 ml, você vai fazer aí a trombectomia cerebral, tá? Você tem 2 tipos aí de trombectomia. Aqui, por exemplo, esse protocolo que a gente tem aqui, você observa que a gente tem as cores aqui. Desculpa o barulho que está fazendo aqui, que eu estou próximo de uma avenida aqui. Então, aqui a gente tem, você observa que nesse protocolo, esse paciente, ele tem uma oclusão, tem essa parte do temporal direito, ele tem menos vasos arteriais ou menos fluxo comparado com o lado direito, tá? Se a gente comparar as colaterais e o Color Vis, você observa que o lado direito, o lado esquerdo, ele está mais vascularizado que o lado direito. Porém, o que ele nos mostra aqui? Que eu tenho uma boa colateral. Então, são lesões que são possíveis de salvar. E aqui nessa imagem da perfusão, a gente consegue observar uma área um pouco mais escura, sendo que, por essa imagem bem superficial, a gente consegue ver que tem uma extensão muito grande de penumbra. Então, quais são os nossos resultados? Deixa eu dar uma olhada na hora, que a hora está correndo. Então, o que a gente tem de resultado aqui? Normal, então, você vai ter o MTT, CBF e CBV. Então, se eu tenho Tmax, né, ou tempo de trânsito médio e tempo de trânsito máximo normal, e CBF normal e CBV normal, o paciente não tem nenhuma lesão.
Isquemia compensatória, aquelas que simulam o AVC, eu vou ter um aumento do MTT, que é o tempo de trânsito médio, um CBF normal e um CBV, que é o volume, ele pode ser tanto normal quanto alterado. Isso vai depender muito de paciente para paciente. A área de penumbra, o que nós temos? Um tempo de trânsito médio e um tempo de trânsito máximo alterado. Por quê? Porque você começa a ter um sofrimento, você começa a ter uma velocidade de sangue maior para compensar aquele nutrientes, né? Que o vaso mais calibroso deixou de fazer aquela função, as colaterais está fazendo. Então, o que vai acontecer aí? Você vai ter uma velocidade maior, que é o Tmax, e o tempo de trânsito médio. Então, isso aumenta. E você vai ter um fluxo baixo, tá? Por quê? Porque você já começa a ter uma morte se você não tomar nenhuma ação sobre isso. E o volume ainda tenho, porque eu tenho sangue chegando ali. A partir do momento que eu não tenho mais sangue chegando, isso para mim já é um core, já é uma área morta. Danos irreversíveis, né? Então a gente vai ter abaixo de 30%, 2 ml por 100 gramas no caso do volume. Áreas de penumbra, áreas potencialmente salváveis, né? A gente vai utilizar o Tmax. Antigamente se usava muito o MTT, hoje já se mudou um pouco, está usando-se mais o Tmax como áreas de penumbra. Então aqui a gente vai ter o Tmax acima de 6 segundos e o MTT acima de 145%. E o mismatch, né? Algumas máquinas hoje você ainda precisa fazer o cálculo do mismatch, outras já te dá isso automaticamente. Então ele é o Tmax sobre o CBF, tá? Então fluxo 6 segundos abaixo de 30% do CBF. E aí você vai ter o mismatch daquela área. Aqui um gráfico, né? Porque a tomografia a gente consegue fazer ela qualitativa ou quantitativa, tá? Porém, a American Heart Association, ela acaba recomendando você ter os dados qualitativos no momento da aquisição, tá? Para que você não tenha que perder tempo colocando ROI e ter essa análise mais profunda, porque você está ali dentro de uma velocidade onde você precisa tomar uma conduta sobre esse paciente, tá? Então, a recomendação, no primeiro momento, é ter os dados dele qualitativo e depois você pode ter os dados dele quantitativo. Então, esse gráfico, ele mostra um pouquinho para nós o que é o nosso time to peak, tempo de trânsito máximo, né, que é o início da curva e o pico da curva, o CBF e o CBV, tá? Tudo isso representa para nós um comportamento do encéfalo. Vou mostrar um pouquinho mais para frente, gráfico por gráfico, vai ficar um pouco mais claro. Então, tempo de trânsito médio. O tempo de trânsito médio é o tempo na onde inicia a curva e termina a curva. Então, se isso aqui está um pouco mais alargado, eu já começo a ter um sofrimento. Então, isso vai ser realizado por tempo. Então, vai depender de quanto tempo minha fase arterial ou venosa tem um tempo de decaimento. E essas cores, olhando pelo espectro de cores, ela vai estar mais próxima do vermelho ou laranja, tá? Isso a gente falando de tempo de trânsito médio. O tempo de trânsito médio alargado, você já vai ter um processo isquêmico cerebral, que vai ter cores mais próximas do azul. O Tmax, né, que é o que a gente hoje usa mais como referência, é o tempo que você vai ter entre o pico e o decaimento dessa curva, tá? Isso nos mostra que você começa a ter uma velocidade alargada daquele encéfalo e aí você acaba começando a ter uma área de penumbra. Lembrando que a área de penumbra, ela tem um tempo. Quanto se demora mais o tempo para tomar uma ação, essa penumbra vai acabar gerando core, ok? Aqui, normal, então você vai ter o volume de sangue cerebral, que é o CBV, e você vai ter o CBV também alterado. Então, mais ou menos aquilo que eu havia mostrado no tempo de trânsito máximo, né? Então, você vai ter uma curva normal, e aqui você vai começar a ter... aqui está normal e aqui está alterado, tá vendo? Ele começa a diminuir. Então, o que acontece aqui? Eu já não tenho um fluxo rápido chegando. Ele já começa diminuindo quando chega aqui. E se você
não tomar uma ação, isso vai diminuindo, vai diminuindo, até ter uma morte encefálica. E aí você já não tem mais ação sobre essa área de penumbra. O CBF alterado, você vai ter cores mais próximas do azul. Então, é mais ou menos o que a gente viu também no volume, você vai ter uma curva um pouco menor, tá? Porque você já não vai ter tanto fluxo passando sobre esse encéfalo. Aqui um pouquinho sobre os valores dos mapas, né, os normais. Então, a gente vai falar aqui sobre o CBF e o CBV. Então, eu vou ter normal 60 ml por 100 gramas por minuto, o outro 4 ml por 100 gramas de sangue passando sobre o encéfalo. Aqui, um caso bem comum, né? Aqui você vai ter um núcleo lentiforme. Observa-se que na tomografia normal, você tem uma pequena mancha, né, no núcleo lentiforme, e quando a gente faz uma perfusão do encéfalo, né, que é aquela perfusional por janela, como a gente costuma dizer, você observa que tem uma área um pouco mais escura comparada com o lado esquerdo. E também, se vocês observarem um pouco mais embaixo aqui, você tem um apagamento dos sulcos e giros comparado com o outro lado. Então, esse é um paciente que provavelmente sofreu aí um processo isquêmico cerebral. Aqui um caso bem interessante, né? Por isso que é importante a gente ter as colaterais. Paciente masculina de 74 anos, com hemiplegia esquerda. Você observa que ele tem boas vascularizações das colaterais, tá vendo? Você tem, por mais que você observa que ele tem uma falha da cerebral média direita, você observa que ele tem boa vascularização. Então, esse é um paciente propício a ter uma boa área de penumbra. O outro paciente, que é um paciente de hemiplegia súbita à direita há 1 hora, paciente de 64 anos, você observa que ele está pobre de colaterais. Observa-se como existem vários protocolos para se chegar a um resultado do exame. Não é só uma perfusão, não é só um fast stroke. Então, existe aí um protocolo dentro de uma instituição a ser seguida. Então, você observa que ele não tem muita vascularizações das colaterais. E com isso, provavelmente, esse paciente tem uma área de core muito grande e, consequentemente, pouca área de penumbra para ser recuperado. A gente também pode utilizar para tumores, tá? Na onde a gente vai verificar a vascularização desse tumor, tá? Então, você pode ter ele pleomorfismos, atividade mitótica, proliferação vascular. Então, é o comportamento, né, que você está vendo, porque da mesma forma que a gente consegue ver Tmax, fluxo e volume dentro de uma isquemia, a gente vai ter esse comportamento também dentro de um tumor. Saber se esse tumor ele está totalmente hipervascularizado ou pouco vascularizado. E também nos estudos de necrose. Porém, assim, 80% dos casos, 90% dos casos, a gente busca mais a parte do AVC. Tumor ali, o pessoal vai muito mais para a parte de ressonância. E aqui um pouquinho do mapa, né? Mapas que a gente tem ali da perfusão. Só coloquei essa imagem como uma imagem ali de apresentação, né? Observa-se que aqui você tem uma área mais escura do que as outras áreas, tá? Então, o que nos mostra? Que como eu tenho um fluxo baixo e um volume também baixo, vê que ele está um pouco mais escuro, eu já tenho uma área de core. Observa-se que o fluxo, ele também está baixo, porém o volume, ele não está tão baixo, tá? Ainda está mais ou menos no espectro de cor, mais ou menos aqui. O que representa isso para mim? Que eu tenho uma boa área de penumbra, tá? E aqui você tem os valores, que depois eu vou mostrar isso dentro da parte prática. Então, a parte teórica foi até aqui. Eu vou agora buscar aqui a minha máquina, tá? A minha máquina virtual. E vou abrir para vocês primeiro o nosso Fast Stroke, tá?
Então, observa, se a única coisa que a gente não tem nesse fast stroke é a fase perfusional, porque esse paciente não precisou. Então, a gente fez a fase do crânio, fez a fase das colaterais, fez o color vis, porém a gente acabou não fazendo a fase perfusional. Então, não é uma regra que você vai sempre fazer a perfusão, tá? Então, eu vou selecionar aqui as fases, vou clicar aqui no Fast Stroke, lembrando que esse Fast Stroke é um software opcional, tá? Não são todos os equipamentos, isso não é default, isso é um software que é adquirido no momento da compra. Então, essa primeira aquisição é uma fase pré-contraste, onde o médico vai avaliar se existe um possível AVC, um possível ali isquemia. Então, costuma-se mexer bem na janela, tá? Para ver uma área mais perfusional. Se tiver, aí a gente vai ter as outras fases. Então, você observa que a carótida, a gente vai ter uma anjo, né? Da carótida como um todo. Então, ela vai começar desde baixo e eu vou conseguir avaliar toda a parte vascular. Então, automaticamente, ele já te coloca uma espessura de corte de 5 milímetros e na fase em MIP, tá? Isso na fase axial e sagital também. Então, isso é automático, o software, ele utiliza muita inteligência artificial, então ele já te mostra. Então, observa que esse paciente tem boa vascularização até o encéfalo, tá? Então, observa que ele está bem vascularizado. Quando eu saio da carótida e vou para as colaterais, aí é mais ou menos o que a gente tinha mostrado no trabalho anterior. Então, você observa que, colocando aqui mais ou menos na cerebral média ali, você observa que eu tenho boas vascularizações, tanto do hemisfério direito quanto do hemisfério esquerdo. E quando eu vou fazendo uma fase um pouco mais tardia, ele segue tendo boas colaterais. Então, esse é um paciente que não tem nenhum caso, né, de áreas de penumbra e tampouco de cor, tá? E depois a gente vai ter o Color Vis. Lembrando que essa opção do Color Vis, ele só te habilita quando você tem as 3 fases. Se eu fizer apenas uma fase e não ter gerado as demais, o Color Vis ele não vai habilitar para você, tá? Por quê? Porque o Color Vis, dentro de uma inteligência artificial, ele vai pintar, né, os vasos na onde ele vai interpretar como pré-venoso, fase venosa e pós-venosa. Então, você vai ter os tempos, tá? Então, aqui você tem 44,4 segundos e a partir do 16,68 você já vai ter a fase venosa. Então, por esse tempo que o software ele vai identificar se esse paciente tem boas vascularizações de colaterais ou não. Então, o Color Vis ele serve para isso. Se você observar a área vermelha, né, que é a área mais arterial possível, né, que o software ele vai nos chamar de pré-venoso, você vê que ele está bem arterial, está bem vascularizado. Então, é um paciente que não faz nenhum sentido a gente fazer um estudo de perfusão, tá? Então, essa é o nosso Fast Stroke. Vou fechar agora essa parte do Fast Stroke e vou buscar um estudo de perfusão. Então, vou buscar essa perfusão, que foi feita na técnica Shuttle, axial Shuttle, e vou abrir aqui a perfusão 4D. Então, a gente vai buscar aqui a fase de AVC. Então, observa-se que a gente tem tanto para tumor quanto para AVC, e também você tem para corpo também, tá? A gente também tem perfusão de corpo, de próstata, de fígado. Não é tão comum de se fazer, mas se faz. Então, observa, por exemplo, esse estudo, já nesse início, a curva que eu tenho da minha fase venosa e da minha fase arterial. Quando eu clico aqui, automaticamente ele vai para a fase arterial, tá? Algumas pessoas perguntam, Cláudio, como que eu faço para poder mudar? Né? Às vezes o software ele marcou errado por N motivo. Como que eu faço para mudar esse ROI e pôr, por exemplo, na basilar? Vamos aumentar aqui bem o FOV, tá? E a gente vai centralizar isso aqui, ó. Então, observa que geralmente ele marca super bem.
tá? Foi raros os casos que o software não marcou bem, tá? Isso passa também pelo fato de uma aquisição. Então, aqui, observa que eu estou na fase 6. Lembra lá que eu estava mostrando para vocês sobre as fases? Aqui eu tenho 19 fases. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu vou fazer uma fase de uma reconstrução de anjo, pegar o maior pico, que nesse caso é a fase 7, tá? Então, vamos voltar aqui e agora eu vou alterar esse ROI. Vou tirar ele da cerebral média, como está aqui, e vou colocar na basilar. Então, primeira coisa, vou vir aqui, ó, selector de artéria, selector de veia. Então, eu vou colocar aqui, modificar ROI. Tem que fazer isso, senão ele não deixa você apagar o ROI. Então, eu clico no botão direito e deleto ele. Então, eu já não tenho mais o gráfico, tá? Vou clicar nesse ROI novamente e vou colocar ele pequenininho aqui, ó. Tá? Se você quiser dar um pouco mais de zoom, não tem problema. Então, você vai vir ele aqui. Se está de acordo, você vai colocar seleção manual. E aí você já tem o gráfico novamente venoso e arterial. Só por esse gráfico eu já consigo interpretar como está o comportamento, porque eu tenho HU versus tempo. Tá? Então, eu sei que o maior pico da minha fase arterial ela foi entre 17,2. Se eu faço uma aquisição de perfusão e vejo que a perfusão ela chegou ali entre 25 e 30, eu sei que eu já tenho um fluxo de sangue lento passando, tá? Então, a gente já consegue interpretar por aqui. Claro que não vamos fazer nenhuma análise por aqui, só estou dando um exemplo que aqui você consegue ver o comportamento da velocidade do sangue dentro de um encéfalo. Outra coisa que você pode fazer também, às vezes, se você quiser fazer uma subtração, né, fazer uma extração da parte óssea, você pode vir aqui, Bone Threshold, e clicar nessa parte do Threshold CT Imagem. E aí você consegue tirar a parte óssea e deixar somente o encéfalo. Ok? Então, isso é a primeira fase, na verdade, isso é mais para você verificar como está o comportamento desse encéfalo, se você quer aumentar, mudar ROI e etc. Se não, você pode seguir. E a gente vai seguir sempre esses steps que nós temos aqui. Então, agora eu vou vir para simetria, né? Os softwares hoje, ele já marca para você automaticamente, porém, se não estar de acordo, você pode resetar plano e alterar os planos. E por que isso? Porque no momento que eu coloco um ROI dentro de uma área, eu quero espelhar esse ROI dentro do outro lado do encéfalo. E se eu não faço esse plano, se eu não altero esse plano, se eu não mexo na simetria desse plano, muitas vezes ele não vai espelhar na mesma posição, tá? Então, aqui eu vou dar um lock plane. Então, já está. E agora eu vou para os mapas funcionais. Então, o que nós temos aqui? Fluxo, volume e tempo de trânsito máximo. Como eu havia comentado com vocês, hoje a gente acaba utilizando mais o Tmax para ver a área perfusional. Não que você não tenha como usar o tempo de trânsito médio. Você pode utilizar o tempo de trânsito médio sem nenhum problema, tá? Então, você tem também os mapas, outros mapas que você queira utilizar. Porém, os principais são esses que a gente está mostrando aqui. Então, olhando qualitativamente, a gente vê que eu tenho uma área um pouco mais escura, que eu já sei que isso, para mim, já representa um core. Vamos voltar aqui nos resultados, tá? Para a gente seguir. Então, o que eu tenho? Ó? Área de penumbra, eu tenho um tempo de Tmax alto, fluxo baixo e volume alto, ok? Então, se eu pegar aqui o volume, ó, eu tenho um volume que está um pouquinho alto, ó, e o meu fluxo ele está totalmente baixo, tá? Então, quando você tem mapas com cores mais próximo do azul, isso se falando de GE, tá? Porque outros ventures, os mapas são um pouco diferentes, tá bom? Então, se a gente buscar, claro que se você buscar tratando-se de literatura, os resultados são iguais, porém, os mapas são um pouco diferentes quando se fala de competências diferentes, como Siemens, Philips e etc. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho uma área de core, e aqui eu tenho uma grande área de Tmax. Então, eu preciso saber o que eu tenho de core e o que eu tenho de penumbra. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar um ROI
e vou colocar dentro da minha área de core. Agora eu já estou fazendo a análise quantitativa e vou aplicar esse ROI em todas as fases. Quando eu clico com o botão direito do mouse e aplico isso para todas as fases, eu vou ter um gráfico aqui, ó. Observa que esse gráfico, ele praticamente não tem comportamento. Agora, eu vou espelhar esse ROI para outra fase. Então, eu venho aqui em ROI, espelhei para o outro lado. Quando eu clico nesse ROI, vamos clicar com o botão direito do mouse e colocar como autoescala. Vou colocar como autoescala e agora a gente vai analisar o meu ROI número 5, que é o que a gente tem aqui, e o meu ROI número 4. Olha a diferença de comportamento entre um ROI e o outro, tá? Então, eu tenho a nítida certeza que eu tenho uma área sana e tenho uma área morta. Agora, eu vou colocar um ROI sobre a área de penumbra. Então, vamos colocar aqui mais ou menos nessa área. Observa-se olha o comportamento do meu ROI número 6. Eu não tenho um comportamento tão alto, porque ele está em sofrimento. O que está fazendo essa área ainda estar vascularizada são as colaterais. Por isso que você tem um Tmax alto. Se você observar o Tmax, o meu Tmax ele é alto. Observa pelo espectro de cores, tá? Então, a gente consegue saber que eu tenho uma área potencialmente salvável. Se eu venho aqui, aí a gente está falando de software, tá? Se eu venho aqui e coloco selecionar, eu tenho essa ferramenta, essa função, na onde ela consegue mostrar para mim, em uma escala mais abrangente, a curva que eu tenho da minha área, tá? Isso é mais visual, porque como você tem cortes a cada 5 milímetros, ele se torna um pouco fora de eixo, né? Então, ele fica muito degradado. Então, com essa linha, a gente consegue visualizar melhor a nossa curva dentro do espectro de cores. E aí, a gente vai pegar aqui, ó, novamente, olha como está a curva do número 4. Olha a curva do número 6. Perdão. Tá? Então, através disso, a gente consegue ver as áreas que a gente pode potencialmente salvar ou não. Como que eu salvo isso? Existem algumas funções. Eu, particularmente, gosto de clicar no botão direito do mouse e guardar a tela. E por que eu gosto de guardar a tela? Porque eu mostro os ROIs, onde eles estão, e mostro também o meu gráfico. Agora, você pode vir aqui e selecionar as fases que você quer, o fluxo, o volume, pode clicar com o Ctrl aqui, selecionar todos de uma vez, time to peak, enfim, então pode selecionar tempo de trânsito médio, vai clicar a opção Save e ele vai salvar isso para você, tá? Então ele vai salvar os mapas como está selecionado aqui. E também você tem o mapa, a tabela de resumo, né? Na onde os valores vai mostrar para nós a diferença de comportamento entre um e outro. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o ROI 4, olha a diferença entre o ROI, vou pegar aqui o ROI 4 e o ROI 5. Olha a diferença de comportamento de um para o outro. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Olha a diferença que a gente tem entre um valor e o outro, tá? Então, a gente acaba, olha, 31 e o outro 1.7, tá? Então, a gente tem esses valores dentro desse mapa aqui. E depois que a gente interpretou tudo isso, só para título de conhecimento, tá? A gente pode fazer algumas reconstruções, por exemplo, colocar esse mapa de fluxo e ter uma imagem mais ou menos interpretativa como essa, tá? E você poderia salvar também, tá? E nesse caso, você poderia vir aqui em lote, utilizar início e final. Então, você vai salvar a imagem assim e vai mandar para o médico dessa forma, tá? E você pode colocar OK para guardar. Aqui você pode também trabalhar com a transparência, tá? Mais forte ou menos forte, tá bom? E depois a gente tem a classificação de tecido, né? Essa classificação de tecido, ela vai nos mostrar quanto que eu tenho de penumbra e quanto que eu tenho de core. Então, ele está mostrando aqui para mim que o fluxo... Então, observa que essa área vermelha é a área de core e toda essa área aqui é a área que a gente tem de penumbra. Então,
Então, olha os resultados que nós tínhamos. Fluxo abaixo de 10, Tmax acima de 7. Se a gente pegar os resultados, Tmax acima de 6, tempo de trânsito máximo acima de 6. Então, se a gente observar aqui, ele está 7. Se a gente observar o fluxo, vamos pegar o fluxo aqui, dados irreversíveis abaixo de 30 ou abaixo de 2 ml por 100 gramas de tecido. Então, se a gente pegar aqui, ó, ele está abaixo de 10. Então, 7 e 10. Se você vir aqui e colocar volume, olha como ele está abaixo de 1. Aqui ele disse quanto para mim? Abaixo de 2 ml por 100 gramas de tecido. Então, a gente tem 1 ml por 100 gramas de tecido, tá? Então, o software, isso é um software novo, tá? É um software que ele já nos mostra automaticamente a área de core e a área de penumbra. Bom, pessoal, passei um pouquinho da hora, e eu creio que foi isso que eu quis mostrar um pouco para vocês.